Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 95, e podcast parecido com o Esporte Clube Corinthians Paulista, desfalcado sem nossos atacantes, sem o Teleco e sem o Vessone. Só tá com o pessoal da zaga aqui, eu, Marco Belo e Vitor Guedes. Será que a gente segura lá atrás, Vitão? Tudo bem contigo? Fale por você, eu sempre fui meia esquerda. E criava mais que Guilherme, né? Será? Guilherme. Não precisa muito, né? Você tá comendo um pão, alguma coisa? Tá mexendo na sacola? O que você tá fazendo, Vitor Guedes? Seja sincero com o nosso ouvinte. Eu estou me preparando para, assim que acabar a gravação, ir para a Pátria Educadora recepcionar meus alunos da UNG. Não fazendo nada, só estou gravando, mano. Ah, entendi. É que tá um barulhão no teu microfone aí, mas vambora, assim mesmo. Vitor Guedes, o Corinthians teve sorte na rodada, né? Apesar de ter perdido pro Atlético Paranaense, podia ter caído ali pra quarta colocação, mas acabou contando com resultados negativos dos oponentes. O Palmeiras não conseguiu vencer, o Grêmio não conseguiu vencer. O Atlético Mineiro é que tá chegando, né? Tá todo mundo meio embolado por ali, mas o Corinthians pelo menos não ficou pra trás, né, Vitão? A rodada foi muito ruim, né? Pro pessoal do G4, ninguém venceu, né? O Corinthians perdeu. Aliás, o Corinthians, por incrível que pareça, fez um bom jogo até o tomar o gol, né? O problema é que o Walter, com aquela cinturinha de quibe, aquela barriga de bolacha recheada, joga mais do que Luca, André, Romero e Luciano juntos, né? O Corinthians teve chance para matar o jogo. Romero, sem goleiro na pequena área, quis chutar de joelho e fez o goleiro reserva aparecer. O Corinthians teve chance para matar o jogo. Depois do gol, enfim. O Palmeiras também só empatou com a Chapecoense, num jogo também que o gol da Chapecoense estava impedido, o pênalti do Palmeiras não foi. O jogo tá 0x0. Santos 0x0, porque teve um pênalti escandaloso pro Flamengo. Deve fazer parte do esquema, né? Enfim, que não deram. O Grêmio conseguiu empatar em casa com o Santa Cruz 0x0 e no finalzinho do jogo o Santa bateu uma falta no travessão. E aí sobrou pro Galo, que ganhou, o único que estava próximo. Ganhou o Atlético Paranaense, que ganhou e colou, né? Mas esse campeonato, na verdade, parece, sabe o que, Marco Belo? Sim. Adolescente, sabe? Assim, desliga você, não, você, não, você. Ninguém quer ser líder, né? Enfim, a pontuação do Corinthians, Santos e Palmeiras, os três com 33, não é pontuação de líder. Os três estão liderando. Enfim, é um campeonato. A boa notícia para o torcedor do Corinthians e para de qualquer outro time, mas nós estamos falando do corintiano, é que os adversários são ruins. E a má notícia é que o time é ruim, né? Isso vale para os 20, né? Exatamente. Então, assim... Tem um piorzinho que é o América Mineiro, o resto é tudo igual. Mas dos candidatos ao título, né? Do Corinthians até do Santos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Flamengo e Atlético, e talvez Atlético Paranaense, se você quiser incluir, eu não incluo, mas enfim, desses 6 ou 7 times, que é o que interessa para o campeonato, não há nenhum time tão confiável. Eu acho o Atlético Mineiro, que tem o maior elenco, eu achava o Palmeiras também, mas o Palmeiras está me desmentindo, né? Perdeu Fernando Praz, o goleiro reserva, já fez um campeonato ridículo no Avaí, é muito fraco, o Wagner, eu já achava fraco no Avaí, está provando que é fraco. E sem o Gabriel Jesus, o time também perdeu muito, enfim. Então o elenco do Palmeiras, que parecia mais forte, está mostrando que não é tão forte assim. Pois é, eu acho que o único problema do Atlético Mineiro, por exemplo, a gente geralmente fala mais do Corinthians aqui, né? Mas falando mais do campeonato como um todo, o único problema do Atlético Mineiro é o técnico, o Marcelo Oliveira, porque ele é um treinador que foi campeão com o Cruzeiro, deixando os jogadores fazerem o que queriam. Bicampeão. Bicampeão com o Cruzeiro, deixando os jogadores fazendo o que queriam. Aqueles jogadores mandavam no time. O que está acontecendo no Atlético Mineiro agora? Os jogadores estão fazendo o que querem, estão mandando no time. Fred, Robinho, é só a estrela. E os caras estão fazendo o que querem. Enquanto tá assim, o Marcelo Oliveira é um bom treinador. Agora, quando ele foi técnico do Palmeiras e precisou do técnico, a gente viu o que aconteceu. Então, se de repente precisar do técnico, eu não sei se o Atlético Mineiro vai se segurar. Esse eu acho que é o problema do Atlético Mineiro, porque time por time, eu acho que é o melhor desses 7 aí. E ao Corinthians, resta ser Corinthians, né?
como a resposta que o Iago deu no programa passado, no podcast 94, por que que o Corinthians é líder, ele falou, isso é Corinthians, velho. O Corinthians tá ali na briga porque é o Corinthians, porque o Corinthians não tem técnico, não tem ataque, não tem meio campo, tem defesa, a defesa é boa. Os laterais são ótimos, o Wendel e o Fagner estão fazendo um puta campeonato e o Fagner é lateral de seleção Eu brasileira, concordo, mas de mas resto, cara, não é time pra estar lá. O Corinthians tá no nível ali do sexto, sétimo, mais ou menos, pra mim. o que falta pro Corinthians é. Nós estamos comparando o Corinthians com os adversários, né? Não Sim. com o Corinthians do ano passado, que são fracos. Falta ao Corinthians, em relação aos principais rivais, um poder de fogo maior, né? O ataque do Corinthians é realmente risível, né? E tanto faz quem joga, né? A torcida pedia tanto o Marlone. Sinceramente, o Marlone, ele não joga nada. Não jogava no Fluminense, no Cruzeiro, no Vasco. Cara, ele Fez fez um 10 breleco, gols na carreira toda dele. fez um breleco no esporte, como fez o André. Vai trazer o Michael Leite também, que jogou no esporte. A torcida pede ele porque não vê jogar. É fraco também. Como é fraco. A torcida pede o Marlone porque o Marlone tá fora. Se Exatamente. o Chiquinho tivesse fora, pedia o Chiquinho. Se o Zé tivesse fora, pedia o Zé. É assim Exatamente mesmo. isso. Falta pro Corinthians poder de fogo. É. Falando nisso, sobre o Gustavo do Criciúma, o presidente tá puto, o presidente do Criciúma, porque o Corinthians está tentando convencer o jogador e o jogador tá tentando convencer a diretoria a liberar. Mas o presidente não quer liberar, o Corinthians tá arrumando uma briga tremenda e não é pra tudo isso também. Torcedor, o Gustavo não é o Ribéry, não é o Cristiano Ronaldo. É o Lincoln do Bragantino, quer ver? Eu não sei se é um Lincoln, mas Mas é um centroavante grosso, sim. trombador alto, que faz gol. Sim, fazedor de Enfim, gol de cabeça. isso. Ele, se vier pro Corinthians, vai ser aquele cara pra entrar no segundo tempo, uma partida que tiver 0 a 0 pra meter chuveirinho na área. Ele não vai ser aquele cara que, puta, vai mudar o time, caceta, assumiu a camisa e virou titular. Não vai ser isso também. Então não vale 12 milhões de reais, que é o que o cara do Criciúma quer. Não tem jogador assim no mercado, essa é a verdade. No mercado nacional não tem jogador assim. Espera dezembro e traz de volta o Wagner Love, vai. No mercado nacional não tem jogador assim, cara. A questão é a seguinte: o Corinthians, mesmo na época do Tite, o Tite falou que não era pra ganhar nada esse ano. A questão é, o turno vai virar, o Corinthians tá na ponta ali, empatado com Palmeiras e Santos, se viu brigando pelo título que não esperava. Agora, já que tá aí, não custa trazer um 9, né? Um 9 razoável. O Corinthians briga por esse título Não, até. mas ô Vitão, só pode trazer um 9 que não fez 7 jogos na Série Sim, A e um da Série B. Você sim, mas sabe quem é o terceiro artilheiro da Série B? O terceiro? O primeiro é o Gustavo, o segundo eu não lembro qual, mas eu já vejo. Sabe quem é o terceiro? Bill! Bill, não dá. Então, você vai trazer esses caras? Você vai trazer o Bill? Não dá, cara. É Mas, aí, melhor não trazer ninguém. mas o Corinthians teve tempo de pensar nisso, né? Sim, teve, mas não Esse é o tem problema. mais, né? Esse é o problema. Aqui, ó, o segundo é o Nenê do Vasco. Não, ele não vai vir. A Então. questão, o Corinthians precisa. Quantas Copas São Paulo o Corinthians ganhou e chegou e chega na base e empresta os jogadores para trazer essas coisas que não O resolvem. Gabriel Vasconcelos, que todo mundo fala bem, estava emprestado pro Havaí e foi dispensado. Não, Havaí não, Joinville. Estava emprestado pro Joinville e foi dispensado. A chance, cara, o único cara que eu vejo assim como aquela luzinha no final do túnel, também não quero botar a responsabilidade nele, não vou falar que é o cara que vai salvar o ano, mas aquela luzinha no final do túnel é o Isaac, que treina bem, Que tá não joga, lá, né? Já tá- jogou Tocantins, já jogou sim, Vasconcelos e ele mas de nunca jogou. repente se der uma chance pra ele, pode vingar. Pode vingar. Olha, torcedor, muita calma nessa hora. Pode vingar. Tá treinando bem. Treinar é uma coisa, jogar é outra. A responsabilidade é diferente. Mas o Isaac tá lá. E o Corinthians, de repente, pode. Se o Cristóvão quiser, puxa o moleque, não precisa fazer muita coisa. Eu acho que, cara, se você tem o Isaac no grupo, que não sejam. O Isaac não é o Pelé, tá? Mas deve ser do nível desses caras que eu falei da Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Do Sim. Bill. O Bill, porra, vai trazer o Bill, cara? Não. Então fica com o Isaac, velho. Enfim, o Corinthians vai ter a oportunidade segunda-feira, né, no Pacaembu, de fechar a rodada, já conhecendo o resultado de Palmeiras, de Santos, de Flamengo, enfim, de todo mundo. Não vai ser um jogo simples, apesar do Cruzeiro estar na zona da degola, porque o Cruzeiro, com o Mano Menezes, já jogou bem contra o Santos, embora tenha perdido 2 a 0 com um gol contra bizarro do Lucas. Ele fez um primeiro tempo melhor que o Santos na Vila. E na quinta-feira atropelou o Inter, também não é nada, mas enfim, é um outro time, né? Você é mano do mano?
Não, eu não sou mano do Mano, mas ele é um bom treinador. Eu quero que o Mano vá pra casa do caralho. Não, enfim, eu não sou mano do Mano. Aliás, acho que todas as campanhas que a gente já fez na vida, essa foi a pior. De marketing. Mano do Mano, ridículo. Mas enfim, eu acho ele bom técnico, e o Cruzeiro tá melhor do que tava com o Paulo Bento. O Rafael Sobis desencantou. O jogo é em casa, é no Pacaembu, mas não vai ser uma teta, não. Mas é a chance do Corinthians virar aí na liderança, ou pelo menos com a mesma pontuação de líder, enfim. É um jogo para ganhar, porque na sequência vai pegar o Grêmio fora. O ânimo de você virar o turno ali empatado em pontos e faz diferença, né? Você fazer esse jogo. Então é um jogo muito importante para o Corinthians. Eu queria saber se você está feliz com o retorno de André, que vai cumprir suspensão. Cara, incrivelmente tô, porque os que entraram conseguiram ser piores que ele. Conseguiram ser piores que ele. Eu acho que se o André não tivesse se machucado na partida contra o Internacional, um golzinho ele fazia. O Luciano conseguiu entrar e não fazer nada. E o Luca foi mal na partida também. E o Luca foi mal. O André vai voltar e tem o negócio do Marquinhos Gabriel, né? Que não sei se Saiu joga. contundido, né? É. Saiu contundido no primeiro tempo. Agora, acho que se ele não jogar, quem Tem joga... muita gente ali pra fazer a Ah, função dele. não, mas acho que entre o Guilherme. Entre o Guilherme e o Giovanni Augusto vai pro canto, como ele fez, Pode ser. como o Cristóvão fez durante o jogo, né? Pode ser, pode ser. Assim que o Marquinhos Gabriel saiu, ele fez a Ô, substituição. Vitão, você falou que no 95 ia ter um monte de coisa, né? Ia ter samba Não, enredo, ia eu ter falei, gol do Marcelinho, e aí? eu fiz um pedido ao nosso amigo Teleco, e ele que é o nosso técnico operacional, o nosso multi-homem, e ia ter o samba enredo da Gaviões 95, o primeiro do tetracampeonato da Gaviões, que é o Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu, sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho para delírio do avião. Enfim, o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo em 95, foi campeão do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras em Ribeirão Preto com o gol do Elivelton, depois do Marcelinho empatar o jogo no 2-1 de virada. Foi campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio. O meu pedido é que tivesse as 3 narrações de gol, mais o samba enredo. Mas você sabe que hoje nós somos desfalcados, estamos fazendo apenas o podcast mão, eu e você, Marco Belo. Sim. Então o ouvinte vai nos desculpar e com atraso a gente traz essas gravações para o 96, pode ser? Aliás, no 96 a gente vai ter que avisar o ouvinte desde já que vai ter o 96, mas talvez a gente mude a data ali, ou atrase um pouquinho, porque justamente na gravação de segunda-feira à noite que a gente costuma fazer, É o Corinthians jogo. vai estar jogando, né? Exatamente. Então, assim, fiquem espertos, vocês acompanhem essas redes sociais. Vai ter o podcast pós-Cruzeiro, até para fazer o balanço do turno, né? Vai estar o turno virado, mas a data talvez dê uma alteradinha, não é isso, Marco Belo? Exatamente. Provavelmente vai sair na terça ou na quarta-feira, mas enfim, é isso que é o legal do podcast, né? Porque o podcast ele se adapta aos jogos do Corinthians e o importante é o ouvinte ficar ligado no Twitter, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, etc e tal. E vai ter o podcast 96, especialmente para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui, por exemplo, a Andrea Mantovani, que escreve louca para ouvir vocês, gênios, enfim, o Carlos também, Carlos do quê? Deixa eu ver, porque Carlos tem um monte. Carlos 36C Carlos, também acompanhando a gente no Twitter aqui. Fumaça Preta do Lost, que é isso? Fumaça Preta do Lost acompanhando a gente. Cirlei Elache, também acompanhando o podcast Mão. Deixa eu ver mais gente aqui que escreve pra gente. Deixa eu ver, mandem perguntas também, né, no Twitter, porque daí a gente responde para vocês. É a forma de comunicação mais simples do ouvinte com o pessoal que faz o podcast. Thalisson Alencar, quero só ouvir o que vai ter no podcast Mão e na mídia em geral. Do que tá falando? Ah, tá falando do... Jogou mal demais, empatou, mérito do Atlético no primeiro gol. Ele tá conversando com o Teleco aqui, falando a respeito do time. ESM, Eulimoteiro, pela primeira vez ouvi o Teleco falar o nome do Rivale, ato falho. Ah, o Teleco falou o nome do Palmeiras, ele não cita Palmeiras, né? ESM, Eulimoteiro. Fábio Soares, Fazendeiro MT, falando, elogiando aqui o podcast 94. Moreno, Misael Moreno, também por aqui. Marcos Paulo Episcopo, todo mundo participando pelo Twitter no @podcastmão. Para a partida contra o Cruzeiro no Pacaembu, você estará no Pacaembu, Vitor Guedes? Não estarei no Pacaembu porque segunda-feira à noite eu leciono, estou na UNG, então não poderei, no horário não dá para mim chegar a tempo, vou ter que ver o jogo lá na faculdade mesmo.
E olha quem chega aqui para completar nesse finalzinho, nessa rabeirinha de podcast Mão 95, Rodrigo Vessone. Tudo bem, Rodrigo Vessone? Tudo bem, um grande abraço a todos aí, um prazer novamente estar com vocês. O Vessone é aquele reforço que chega no final, é o Tupã, Vitor Guedes. Vamos Aquela ver se ele substituição faz gol, né? aquela substituição que você faz só para ganhar tempo, né? É. Quando, quando sobe a plaquinha, assim. Né? Ele trouxe só pra ganhar o bicho. De qualquer forma, ele citou Xuxa, né? Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. O Vessone só entrou no final para concordar com alguma coisa que eu vou falar. Então, provavelmente com o palpite. Oi. Rodrigo Vessone, então fala aí, vai. A gente falou até agora, fala aí do jogo do Atlético Paranaense, esse finalzinho de turno. Vou fazer que nem o Neto. Fala do finalzinho do turno, do jogo contra o Atlético Paranaense, da partida contra o Cruzeiro, do impeachment da Dilma, se você gosta do Temer, não gosta, o pão tá mais caro, né? Fala aí, Vessone. Ai, Belo, achei que o jogo do Atlético Paranaense foi um jogo muito igual, de verdade, acho que se fosse empate seria um resultado para mim mais justo. Teve a chance ali de fazer 1-0, eu acho que se fizesse 1-0 não tomaria a virada de jeito nenhum, provavelmente ganharia, mas ali apareceu a qualidade do Walter no domínio, coisa que, por exemplo, contra o Inter de Porto Alegre, o Corinthians não teve com o André, com o próprio Romero, ele soube dominar a bola e ali a hora que a bola ficou bem. O jogador que abriu as pernas foi até mais inteligente e matou ali a defesa, o Fagner, todo mundo. Então, assim, é uma derrota, o Atlético está invicto em casa, eu vejo uma derrota nada anormal, assim, o Atlético vai brigar lá em cima, acho que nem muito, não pelo título, mas eu acho que pode incomodar pela Libertadores, porque está muito forte dentro de casa, mas poderia ter sido empate. Eu gostei da postura do Corinthians, não achei que o time controlou bem o jogo, não é fácil jogar lá na Arena da Baixada. E agora voltou a ficar tudo embolado. O Corinthians pode aí ainda fechar o turno como líder, porque ele ainda joga na segunda, ele vai saber até em relação ao saldo de gols o que ele vai precisar para terminar como primeiro, por exemplo, o que não vale nada, mas enfim, não deixa de ser uma coisa legal. Acho que o jogo não vai ser duro contra o Cruzeiro, bem duro. O Mano conhece bem o Corinthians, conhece muitos desses jogadores, conhece muito bem o Pacaembu. Então acho que o Corinthians não joga lá no Pacaembu faz um bom tempo. Então, e o time do Cruzeiro é nítido, é um bom time. Ele vinha jogando bem, ele perdeu de 2-0 do Sport, tendo 32 chances de gol, 3 bolas na trave. Então, assim, ontem os quatro bolas entraram e o Cruzeiro ganhou de 4-2. Então, não estava entrando mesmo a bola do Cruzeiro. É um bom time. Tem um ataque que o Corinthians certamente não tem, com o Sobis e o Ávila, que ontem fez um golaço daqueles que só quem é diferente para fazer, de esquerda, mal ali, enfim. O Eu prevejo. Ábila que chegou na janela que o Corinthians não contratou ninguém, né? Porque tinha o É, Pato, né? Tinha o é, Pato, não precisava é, contratar. assim, eu respeito, entendo e acho que essa política do Corinthians de tentar pegar 2016 para dar uma acalmada nas finanças, pagar muita gente que devia, eu entendo, respeito, mas certamente na cabeça do torcedor é muito difícil entender como que o Cruzeiro se reforça com esses dois pesos pesados, por exemplo, para o ataque, e o Corinthians não quis gastar dinheiro para buscar ninguém, ter uma cota de TV melhor, tendo muito mais. É que tem um negócio lá em Itaquera pra pagar, né? Tem um projetinho lá em Itaquera que tem que pagar durante uns 20 anos aí também, né, É, Vessone? ele faz muita e faz falta, assim, não é nem o pagar, é assim, além É a de renda pagar, que não é vem, a né? renda que não vem. Então, É. assim, só para que o torcedor tenha Mas uma eu não entendo noção, isso. O Corinthians não ganhou um estádio de graça? é, só uma coisa, só para que o torcedor tenha uma noção. O ano passado, a bilheteria do Corinthians, se não me engano, foi 87 milhões, sendo o líquido disso alguma coisa em torno de 57, 60 milhões. Então, você imagina você no departamento de futebol com esses 60 milhões para poder contratar jogador.
é muito dinheiro que você É poderia... um pato e meio. É um Ou pato, seja, não é nada. muito, Se botar no pato não adianta nada, né? mas é muito dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, o Sobs deve ter custado aí alguma coisa em torno de 1 milhão, 2 milhões de euros. O Ábila mais acho que 2 milhões ou 3 milhões de euros. Você tinha dinheiro, um terço disso você, com a bilheteria, você teria comprado. Então, ela faz muita diferença. Para outros times, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se o Santos perder a bilheteria, o Santos faz 200 mil por jogo, 180 mil, 300 mil. O Santos não vive de E renda. como é O que o Santos, Santos contrata? porque o Santos, no caso, sobrevive porque ele consegue girar muito dinheiro vendendo jogadores. É por isso que o Santos não tem uma Mas cota. por que gira dinheiro vendendo, fazendo o advogado diabo aqui? Por que gira dinheiro vendendo jogador? Porque põe os caras pra jogar e vende, né? O Jogar. Corinthians não gira dinheiro porque não põe ninguém pra jogar. E quando põe pra jogar, o cara é do Fernando Garcia, não é do Corinthians. Então, aí a questão é essa, Bela. Então, ela é muito maior. Então, se apegando ao fato da renda, para o Corinthians ela faz muita falta porque é uma renda muito alta. Então, certamente, é óbvio, aquela coisa que a gente já falou muito disso. Quando puder isso ser revertido para o futebol, não só bilheteria, imagina, camarotes, cativas, etc., é que vai demorar bastante. O torcedor vai ter que ter paciência nesse sentido. São 8, 10, 12 anos para pagar pelo menos o estádio, se não vender name rights, enfim, que a gente nem vai entrar nesse tipo de coisa. Mas ela de verdade faz muita falta. Então você imagina o Corinthians com uma. Esse ano, se não me engano, já está em torno de 40, 50 milhões de novo. Ou seja, é muito dinheiro que você deixa de usar no futebol para poder pagar o seu estádio. Tem Ô, um Vessone, custo, não adianta. deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você fez uma matéria no Lance que se o Corinthians ganhasse do São Paulo, o São Paulo seria o time com mais derrotas na arena. Empatou. Você fez uma matéria no Lance sobre o turno. Se o Corinthians fosse campeão do turno, seria o quarto turno seguido. O Corinthians foi lá e perdeu para o Atlético Paranaense. Você não vai soltar nenhuma matéria que faz tempo que o Corinthians não perde no Pacaembu, que não perde por Cruzeiro, alguma coisa nesse sentido, né, Bessone? Você tá zicando demais, velho. Não tem jeito, Belo. A gente, principalmente por ser um jornal de esportes, você busca muita matéria de original, que a gente chama de números, etc. Eu acho que faz parte, assim, uma cultura americana também, tem estatística para tudo que é lado, e etc. Tal, e você vai levantando esses números que, quando não são quebrados, vira notícia, são muito legais, etc. Tal, e que começam a todo mundo comentar. Então, acho que a nossa parte é essa, de vez em quando o torcedor brinca que isso passa a ser uma zica e etc. Mas todos os números que se levanta e que dá certo e que são confirmados, aí ninguém fala nada. Não, tô brincando contigo. Mas vai sair então matéria sobre Pacaembu, que Corinthians não. Aliás, tem algum tabu no Pacaembu, Rodrigo Vessone? Não, acho que não, né? Agora o Corinthians no último jogo perdeu, ele tinha um tabu grande até, eu acho. Fazia tempo que não perdia. Quando foi o último jogo no Pacaembu? Eu nem lembro. Foi do 1-0 gol do Palmeiras, que o Luca perdeu o pênalti, Ah, né? verdade, verdade. Isso foi mando do Mas, Palmeiras, né? como o mando do Corinthians foi 2013, do Flamengo, né? Aquele, acho que 4-0 que foi a despedida do estádio, etc. Tal. Pato jogou E, bem aquele dia. é verdade. E assim, uma coisa que eu acho que é interessante, uma coisa que você pode. Acho que ninguém vai explorar muito, mas o Corinthians não perde em brasileiros em Campeonato Brasileiro há um ano e, se não me engano, um ano e 3 meses. Acho que foi em maio do ano passado que não perde pelo Campeonato Brasileiro, como mandante. Foi aquela derrota para o Palmeiras, o 2-0 naquela semana meio bagunçada, Guerreiro indo embora, Emerson indo embora, etc. Então, acho que ninguém vai explorar muito, faz um ano e 2 meses, mas tem esse tabu aí do Corinthians não perder como mandante no Brasileiro já há um bom tempo.
Ô, Vitor Guedes, então vamos aos palpites finais desse podcast Mão 95. A gente já explicou para o ouvinte que todos aqueles áudios e especiais prometidos ficam para o 96. O nosso querido Teleco está em repouso hoje, mas voltará normalmente no próximo programa. E você pode dar o seu palpite para Corinthians e Cruzeiro, jogo segunda-feira às 9 da noite no Pacaembu, Vitor Guedes. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians, gol de André. Não, gol de Balbuena, escanteio, de zagueiro, de volante. Corinthians não tem atacante. Tá certo, eu concordo contigo. Eu acho que o Corinthians ganha 2-1, chorado, com um gol de Ángel Romero, vai ser o segundo, que vai se consagrar lá, vai pular na arquibancada, estilo Marcelinho, no alambrado do Pacaembu, para Gaviões da Fiel e tal. E o primeiro gol pode ser qualquer um, pode ser do Bruno Henrique, gol da despedida do Bruno Henrique. Aliás, vai embora mesmo, Bruno Henrique, Vessone? É difícil ficar, viu, Belo? É bom o torcedor já se acostumar aí, porque estava meio que para chegar um papel, ele já tinha dado ok lá, a proposta para ele em euros é muito alta, e ele já tinha dado ok, então é muito difícil que fique, até porque o Corinthians não tem os direitos federativos dele. Então, assim, esse tipo de coisa que é difícil da gente entender. O Bruno tá no Corinthians desde 2014. E tá emprestado, né? Você tem 2 anos e pouco para perceber. Você percebeu que ele é um bom jogador, que ele entrando, ele já tem, se não me engano, acho que mais de 100 jogos pelo Corinthians. Ou seja, você teve tempo de sobra para você acertar a situação dele, buscar ali uma composição, comprar os direitos federativos. Então ele está emprestado. O Corinthians sequer pode embaçar assim para vender ou reclamar, independentemente da parte dos econômicos, que vai ser só 25% do valor de 4 de euros. Por isso vai pegar alguma coisa em torno de 1 de euros. Mas a questão não é nem o econômico, é não ter o federativo, o que é uma maluquice depois de 2 anos e pouco. É verdade. Sabendo que ele era um jogador, uma realidade já é difícil na cabeça do torcedor entender isso mesmo. E palpite para Corinthians e Cruzeiro, Rodrigo Vessone? 2-1 para o Corinthians, chorado também, como você disse, 2 gols de André, para que a gente grave um podcast que não será na segunda noite, né? Porque tem o jogo. Sim. A gente vai dar um jeito de gravar na terça, então, esse podcast. Tá certo, então. E vai ser o segundo gol vai ser o Chupa Vitor Guedes, né? E o Rodrigo Vessone vai dar risada. Vai estar na camiseta dele até. Um abraço, Vessone. Um abraço, Vitão. Valeu, grande abraço. Podcast.